Hello everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 2 do PET número 4 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. O tema continua sendo compreensão escrita, leitura, como tem sido desde o começo dessas atividades não presenciais, pelo seguinte motivo, que a compreensão escrita, a leitura em língua inglesa, ela tem muitas questões a serem consideradas, então é muito importante que vocês estejam muito familiarizados com ela, que vocês pratiquem bastante a leitura em língua inglesa para que vocês fiquem cada vez mais experientes e também para que vocês não dependam dos recursos que vocês podem utilizar em casa, né, como dicionários e tradutores, quando vocês forem fazer provas, né, de vestibular ou de concurso que não permitem o uso dessas ferramentas, desses recursos. Então, compreensão escrita também, pessoal, porque a compreensão escrita ela é muito interessante, porque através dela a gente aprende gramática, aprende vocabulário de maneira contextualizada. Ainda mais que a gente tem utilizado textos autênticos, né? O autor desse PET tem utilizado só textos autênticos, o que é muito interessante. E também nessa semana, pessoal, como vocês já fizeram algumas semanas, vocês vão ter a produção textual, ou seja, a escrita de algum texto relacionado ao tema da semana. Não é uma habilidade que costuma aparecer, costuma estar presente em exames de vestibular ou em exames de concurso, mas é uma forma interessante de praticar a língua, de aprender a língua, vocabulário, gramática de maneira contextualizada. As atividades começam na página 114, vamos a elas. Vocês já sabem que as atividades dessa semana vão incluir leitura, mas vocês não estão vendo nenhum texto por enquanto, né? E o que vocês estão vendo aqui no começo dessas atividades? Duas perguntas. Qual que é o propósito dessas perguntas? É preparar vocês para a leitura do texto. Uma boa atividade de leitura, pessoal, vai ter uma atividade preparatória antes da leitura. Por quê? Porque como muitos de vocês, muitas pessoas que vão fazer a leitura de um texto em língua estrangeira não são fluentes nessa língua, no caso o inglês, elas precisam de algum recurso para que elas entendam, elas precisam de estratégias, técnicas, precisam de alguma forma entender esse texto, sem ter que traduzi-lo totalmente. Então essas perguntas vão ser relacionadas ao tema. O povo brasileiro é feliz? Que motivos os brasileiros têm para serem felizes? Então essas perguntas, quando vocês forem respondê-las, automaticamente vocês já vão pensar em todas as experiências que vocês têm relacionadas a esse assunto, o conhecimento prévio de vocês todos, né, todas são brasileiros ou moram aqui há muito tempo, e então vocês já conhecem bastante o povo brasileiro. E com esse conhecimento que vocês têm, vocês já podem dizer se eles são felizes e por quê, quais motivos, e quais motivos eles têm para serem felizes. Aí isso já automaticamente vai ativar o vocabulário na cabeça de vocês. Vocês vão pensar: os brasileiros são felizes, sim, porque moram num país bastante diverso, com muitas praias, enfim, qualquer motivo que vocês tenham, e os motivos para eles serem infelizes. Aqui também vai vir muito vocabulário, muita informação na cabeça de vocês em português sobre motivos que um país tem para ser infeliz. E aí, quando vocês forem fazer a leitura, já vai facilitar, porque vocês vão pensar em motivos para ser feliz, um país ser feliz, e um motivo para um povo de um país ser infeliz. E aqui diz o seguinte nas instruções: em uma matéria da Phase Team, há dicas de viagens para países que são considerados destinos muito felizes. Vamos descobrir o que faz esses lugares serem especiais. A matéria completa está disponível aqui no site. Se vocês quiserem ler a matéria na íntegra, tem aqui o site para vocês. E como eu disse para vocês, vocês vão ler uma matéria falando sobre países que são considerados destinos felizes. E aí como vocês já vão ter feito essa atividade preparatória, vocês já vão saber por que esses países são felizes. Ok? Aí aqui vocês já chegam no texto propriamente dito, e vocês sabem que está falando de países que são considerados destinos felizes.
É interessante, pessoal, que mesmo que vocês já tenham feito atividade preparatória de leitura, que vocês façam pelo menos uma leitura total do texto, sem parar para procurar palavras desconhecidas, porque o conhecimento prévio de vocês no assunto, as palavras cognatas, as palavras repetidas, as palavras que vocês já conhecem, tudo isso já vai facilitar a compreensão de vocês. Então não precisa vocês pararem a leitura, interromper a leitura e o raciocínio de vocês para procurar essas palavras. Por exemplo, photos, smile, travel. Acredito que muitos de vocês saibam o que isso significa. Automaticamente vocês já vão pensando: foto, sorriso, viagem. Go to a happy place. 7 must visit destinations. Então, o título que já traz informações para vocês: lugar feliz, destinos para visitar, 7 destinos para visitar, e assim vai sendo automaticamente. Vocês vão fazendo a leitura e ao final vocês vão ter, vão ver que vocês obtiveram informações sobre países, sobre destinos interessantes para se viajar, porque são considerados lugares felizes. Agora, por quê? O que esses lugares têm que são felizes, que fazem com que o país seja feliz? Tem praias, tem estátuas, monumentos, museus. Que tipo de atrações esses lugares têm que fazem com que eles sejam lugares felizes? Aqui, continuação do texto, na página 115. E agora, pessoal, os exercícios são bem simples. Pedem para vocês completar o quadro de acordo com o texto da matéria, apresentando os motivos para que essas cidades sejam visitadas. Então aqui na tabela a gente tem as 3 cidades: Koh Samui, Monterrey e Kuala Lumpur. E aí, pessoal, vocês vão vão voltar ao texto apenas para localizar informação específica. Agora não precisa necessariamente vocês lerem o texto integralmente. Vocês podem simplesmente procurar motivos. Como são mais de um, são vários, mais de um motivo, né? São 2 ou mais motivos, eles devem aparecer em listas. E listas são separadas por vírgulas. Então isso já vai facilitar para vocês. Vocês vão voltar aqui, ó, Koh Samui. Então passam os olhos pelo texto. Aqui, ó. Achamos, ó, sandy beaches, coral reefs, coconut trees, street food stalls. Tá vendo que é uma lista? Se necessário, vocês podem fazer a leitura novamente, até porque é um texto pequeno e vai trazer mais detalhes para vocês se vocês fizerem uma segunda leitura. Mas o propósito desse exercício é vocês procurarem informações específicas. Depois vocês vão fazer a mesma coisa com Monterrey, no México, e aí vocês vão localizar, passar os olhos pelo texto para procurar essas informações. Quais são os motivos para que Monterrey seja visitado? Algumas dessas palavras, pessoal, são semelhantes ao português. Museu, por exemplo, museum, parque, park, deserto, desert, ok? Vocês vão ver que muitos motivos para visitar essas cidades vão ser palavras cognatas, ou seja, palavras em inglês parecidas com o português e que têm o mesmo significado. Por fim, Kuala Lumpur, na Malásia. Quais são os motivos? Bem simples, pessoal. Simplesmente completar essa tabela, essas colunas, com os motivos para que essas cidades sejam visitadas. E depois, no exercício 2, pessoal, no exercício 1 vocês falaram sobre outros países, os motivos para visitar outros países. E agora no 2 pede para que vocês, considerando os locais lindos e diversos que atraem vários tipos de turistas, escolham um local qualquer no Brasil ou em Minas que você acha que deve ser visitado pela felicidade, devido à hospitalidade da população local, a comidas gostosas, a natureza, a alegria e diversidade das festas culturais e artísticas, e escreva um texto sobre esse lugar. Pode usar como sugestão os textos acima. Esse texto deverá ser feito em inglês, ok, pessoal? Mesmo que vocês não sejam fluentes, né, no inglês, eu quero que vocês escrevam o texto em português e traduzam ele para o inglês, ou procurem só as palavras que vocês não conhecem no dicionário. E não precisa ser um texto muito extenso. Pode ser um texto curto, assim como os que vocês leram nessas atividades, simplesmente explicando por que as pessoas devem conhecer esse lugar. Se vocês nunca saíram de Minas, pessoal, pensem em qualquer lugar que seja. Pode ser Uberlândia mesmo. Não precisa ser necessariamente por causa de pontos turísticos. Pode ser por vários motivos. Pelas comidas gostosas, pela natureza, pelas festas culturais, pela hospitalidade da população. Qualquer lugar no Brasil.
seja um lugar que vocês já conheceram ou não. Às vezes vocês sabem de algum lugar que vocês só ouviram falar, mas nunca visitaram, vocês podem falar sobre esse lugar, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar preferencialmente pelo Google Classroom, Conexão Escola só durante o horário de aula, e pelas redes sociais ou por e-mail, mas não fiquem com dúvidas, ok? Vai ser um prazer ajudar vocês. Thank you so much for watching. Until next time.